Olá, aluno do segundo ano. Vamos agora então fazer a correção do PET complementar, a semana 2 do PET complementar. Lembrando que em todas as escolas é o mesmo PET complementar, né? Esse eu acho que é o que mais está sendo usado nas escolas de Minas, é o que eu adotei na escola que eu leciono. Já peço para você que, se gostar do vídeo, deixa um gostei. Se não gostar, põe um não gostei, e se te ficar alguma dúvida, pode colocar nos comentários, comenta que você vai me ajudar e eu vou ter o maior prazer em responder a sua dúvida. Então, a primeira atividade desse PET é: para construir o gráfico de uma função f, devemos representar no plano cartesiano os pares ordenados x e y, que tenham x pertence ao domínio da função. Então, o domínio da função é da onde a gente tira o x, e ele está numa das tais que x é a referência. Então, um está na vertical, o outro está na horizontal, gente. Olha lá. E ele quer a referência do x e do y. Então, o f de x são as respostas, é o contradomínio, o eixo é o contradomínio, é da onde você tira a imagem. Imagem são os resultados aqui do f de x. Então, quando o seu x conforme o valor de x, você vai ter um valor de y. Então, aqui, ó, Descartes que desenvolveu isso aí, eu tenho o x está na horizontal, então a primeira lá em cima é horizontal, e o y vertical. Então, letra B. A2, para que uma função do tipo y igual a x² mais bx mais c seja quadrática, o coeficiente de x² deve ser. Gente, então aqui, ó, eu achei que estava assim bem vaziozinho esse PET, então vamos falar assim. Existem as cônicas, parábola é considerada uma cônica. A gente fala de cônica por quê? Porque são cortes de cone. Então, se eu cortar paralelo à base, eu tenho uma cone paralela à base, eu tenho ali uma circunferência. Se eu cortar ele inclinado com a base, eu tenho uma elipse, mas antes de chegar no fundo. E se eu cortar inclinado, mas de forma que chegue lá no fundo, como se fosse uma metade de uma elipse, é a parábola. E a hipérbole, que vocês vão estudar no terceiro ano, seria um corte vertical. Aqui não está aparecendo muito vertical não, mas é vertical, tá? Então, gente, a função quadrática, para mim ter uma parábola, uma curva dessa forma, da forma da parábola, eu tenho que ter uma função quadrática. O que é uma função quadrática? É também chamada de função do segundo grau, uma função de grau 2. Então, para ela ter grau 2, ela tem que o x² tem que existir na função. Então, o a, que é o coeficiente do x², ele não pode ser igual a zero. Tanto faz ele ser positivo ou negativo. Agora, ele não pode ser nulo, né? Então, ele não pode ser igual a zero, ele não pode ser nulo, ele não pode ser inexistente. Então, ele tem que ser não nulo, ele não pode ser zero. Não precisa ser positivo, ele pode ser negativo. O positivo ou negativo vai me dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. E repara que igual a zero e inexistente é a mesma coisa, né? Então, vamos em frente. 3. Os zeros da função de lei y igual a menos x² mais 9 são. O que são os zeros da função? São aqueles valores onde a curva intercepta o eixo horizontal. Então, eu vou pegar a função, então é onde o y é zero. Então, eu vou igualar a zero e vou achar x² igual a 9. Lembrando que todo número elevado ao quadrado, ele fica positivo, seja positivo ou negativo. Então, para mim tirar o quadrado, para mim tirar a raiz dos dois lados,
eu tenho que impor aqui que o x vai ser mais ou menos raiz de 9. Então, quer dizer, o x pode ser mais 3 ou menos 3. Então, isso aqui é uma equação incompleta, né? Que as equações incompletas eu não preciso aplicar a Bhaskara. Então, letra C. E a 4. Assinale a alternativa que não representa uma função exponencial. Como que é a função exponencial, gente? Função exponencial é aquela que o gráfico nunca jamais atinge o zero. A base dela é essa função aqui, ó. Tá vendo? Então, ela sempre vai ser o quê? Ou ela é decrescente, ou ela é crescente. Ela flerta com o zero aqui, ó. Ela dá uma cobiçada no zero, mas ela nunca chega a ser zero. Então, ela é o que? Exponencial. Por quê? Porque a incógnita está no expoente. Então, aqui, ó, na letra A, 1/6 elevado a x. A incógnita está no expoente, é uma função exponencial. A função g de x, o raiz de 2 elevado a x. O x está no expoente. Agora aqui, 1/5 de x. O x não está no expoente. Então, é a letra C. E aqui a letra D, 0,3 elevado a x. Então, aqui é uma função exponencial. O x está no expoente. Então é isso, gente. Até a semana que vem. Essa semana foi mais curtinha, porque para dar tempo de ver o resto da semana passada, né, que foi uma semana menor. Então, vamos deixar as coisas assim em dia. E, novamente, se gostou, dá um gostei aí. E até semana que vem, quando a gente volta com o PET do governo, não complementar, é a semana 3 do PET oficial, ok? Até lá!